Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal Rick Videoaulas. Hoje a gente vai pro segundo vídeo dessa série de temas que vão cair na prova final, só que o primeiro acabou que mudou a matéria, não vai cair. Pra você saber desse tipo de atualização, quando é que vai sair vídeo, se vai atrasar, se não vai, se vai ser o tema, pra participar de votações, como é que vocês participaram e elegeram esses 3 vídeos que eu tô fazendo, siga lá o Instagram, por favor, @RickVideoaulas. Aproveito para pedir para vocês se inscreverem no canal, também deixar o like no vídeo. Eu sei que é chato, mas eu tenho que pedir. A gente tá quase com 200 inscritos, faltam só 5. Se eu conseguir chegar nesse vídeo aqui, já vai ser muito legal. Hoje a gente vai falar sobre economia cafeeira, crise escravista, lei de terras e políticas externas do segundo reinado, reinado este de governo de Dom Pedro II. Não vou fazer muita introdução, tá? Eu vou falar só deste conteúdo que eu falei agora. Mas é importante saber que tinha o poder moderador, então ele variava lá entre conservadores e liberais, nada mais liberal do que conservador, nada mais conservador do que um liberal. Eu não vou entrar em detalhes do contexto em termos de governo do Dom Pedro II, mas a gente vai direto ao ponto hoje, certo? Então vamos logo pro vídeo, porque hoje é dia do segundo reinado, economia cafeeira, crise escravista, lei de terras e política externa do segundo reinado. Tô meio rouco, mas dá pra fazer aqui normal. Vamos lá. Primeiro vamos ver, contextualizar um pouquinho da economia do Brasil no século XIX, no século XIX. O norte, dá uma balançada agora, mas dá pra ver. O norte do Brasil, ele tinha mais extração de látex, né, que era borracha. O Nordeste tinha pecuária, algodão, cana-de-açúcar. A cana não estava mais tão em alta, mas ainda tinha tanto no Nordeste como no Sudeste. O Centro-Oeste tinha pecuária e mineração. Já estava acabando a mineração tanto em Minas Gerais como no Centro-Oeste, mas ainda tinha. No Mato Grosso, principalmente, né? O Sudeste tinha ainda cana, tinha ainda mineração em Minas, mas principalmente o café que surgia naquela época. E o Sul tinha mais pecuária. E o café era uma novidade porque não era um produto nativo do Brasil. Era uma coisa que tinha surgido no Mediterrâneo, na África, e que passou a ser introduzido aqui aos poucos. Porque o pessoal tomava suco, tomava cachaça, quem era mais rico e gostava tomava vinho. Café não era comum no Brasil e foi introduzido na região entre São Paulo e Rio de Janeiro, Vale do Paraíba, de 1800 a 1840, né? Um período bem grande, né? Mas mais ou menos nessa época aí. E havia propriedade de cana naquela época, mas como esses latifúndios, a cana tinha tido variação muito alta de preço, passou a ter essa introdução de uma nova coisa, que era o café, investimento em cafezais para serem plantados nestes latifúndios. Aí como é que foi a introdução do café no Brasil? Começou com os barões de café, né, que são conhecidos até hoje, tem muitas ruas em homenagem a eles. A mão de obra era escravizada negra, continuavam os escravos que estavam na cana-de-açúcar, continuam as propriedades, continuam trabalhando com o café. Ocorre que o café exige muito mais mão de obra do que a cana-de-açúcar. E nesta temos um aumento vertiginoso do tráfico de escravos da África para o Brasil nesse período de 40 anos aí mais ou menos. Então 40% de todos os escravos que vieram para o Brasil desde 1500 vieram só nesse período de 40 anos. Foi quase 1,5 milhão de escravos. E depois de 40 anos, tinha essa plantação aí no Vale do Paraíba, com mão de obra escravista, nos latifúndios que antes tinham cana-de-açúcar, esgotou o solo. E aí, com o esgotamento do solo, existe uma expansão além do Vale do Paraíba para Espírito Santo, para Minas Gerais, para Rio de Janeiro e principalmente para o Oeste Paulista, que foi onde o café mais se desenvolveu, onde ele mais prosperou e com uma mão de obra que acabou sendo majoritariamente imigrante depois de um tempo, principalmente italianos, né? Mas aí a gente vai falar um pouco mais pra frente o porquê a mão de obra imigrante e não mais a mão de obra escravista. Primeiro que, assim, era difícil ter só escravos, porque os escravos, eles tinham uma expectativa de vida baixíssima, até pelas péssimas condições que eles tinham em todos os sentidos. Muitos deles morriam e tinha uma baixa natalidade. A reposição natural não se dava mais, até por isso que tinha
fazendas reprodutoras de escravos, que é uma das coisas mais assustadoras que eu já vi na minha vida, mas tinha. E a reprodução natural não funcionava porque era uma exigência de trabalho maior ainda. Não sei se esses problemas de baixa natalidade, mortalidade alta, expectativa de vida baixa, se isso aí já tinha com a cana-de-açúcar, imagine com o café, que exigia muito mais do trabalhador. E a Inglaterra, paralelamente a isso, fazia uma campanha abolicionista. Lembrando que o Brasil era parceiro da Inglaterra desde que muito tempo já. A Inglaterra que financiou, a princípio, a independência do Brasil, né? Depois o Brasil teve que pagar. Mas o que o Brasil pegou de dinheiro emprestado da Inglaterra é um negócio absurdo, então eram parceiros de certo modo. A Inglaterra tinha uma campanha abolicionista e logo no início do século XIX já tinha acabado com a escravidão nas suas colônias e por isso até começava a exercer uma pressão para que o Brasil fizesse a mesma coisa. Bom, e até por conta dessa pressão no parlamento inglês, que em grande parte era composto de puritanos e moralmente os puritanos não aceitavam a escravidão, já tinha essa pressão dentro do parlamento inglês para que acabasse o tráfico negreiro da África para o Brasil. E a Inglaterra tinha uma grande influência no Brasil, e não só no Brasil, no mundo inteiro. Em 1831, assina-se, pois, graças a esta pressão inglesa, a Lei Feijó, que quem assinou foi o Diogo Feijó, que tinha sido um dos regentes lá, enquanto o Dom Pedrinho estava crescendo lá, o Dom Pedrinho II. E esta lei, em 1871, ela determinava o quê? O fim do tráfico negreiro, e o comércio interno de escravos permaneceria. Porém, essa lei não foi respeitada, foi a chamada Lei para Inglês Ver. E daí que surgiu a expressão para inglês ver, porque a lei não pegou, mas era para os ingleses, olha, eles estão fazendo o que a gente quer, e no fim não rolou. Em 1845, então 14 anos depois, é assinada o ato de supressão do tráfico negreiro, a chamada Bill Aberdeen, é aprovada no parlamento inglês. Se a marinha inglesa visse navios brasileiros, ou navios vindos para o Brasil, saindo da África com escravos, ela poderia afundar esses navios e libertar os escravos. De início, essa lei pegou, teve um certo efeito e depois não mais. Vamos lá, 1850, 5 anos depois dessa Bill Aberdeen, é assinada a Lei Eusébio de Queiroz. E esta lei, sob a ameaça da derrubada dos navios pela Marinha Imperial, chega um momento em que o Dom Pedro II tem que fazer uma lei, porque se não estão respeitando o Feijó, se não estão respeitando a Inglaterra, vão ter que respeitar o Dom Pedro II, né, nosso querido DP2. E ele reforça essas leis anteriores e a Marinha Imperial brasileira poderia derrubar navios negreiros se os visse. E aí teve um maior efeito, realmente diminuiu o tráfico e a partir daí passa a aumentar a imigração. E, falando em imigração, também em 1850 foi assinada a Lei de Terras. Antes da Lei de Terras, como é que era? Principalmente com os colonos portugueses. O governo central do Brasil doava terras para os imigrantes, que eram os colonos. Com a Lei de Terras, somente seria possível adquirir terras do Estado brasileiro a partir da compra e registro das terras e nunca de doação. Ou seja, você tinha que comprar a terra, você não ia ganhar. Não era mais a ideia do colono português que vinha para cá e ia ter tudo de graça. As consequências de tudo isso aí, da Lei Eusébio de Queiroz e da Lei de Terras, no caso mais da Lei Eusébio de Queiroz, o tráfico interno de escravos aumenta muito mais. Porque o que não podia era você trazer navios da África cheios de escravos. Mas dentro do Brasil você podia comercializar. Da Bahia para São Paulo vinha muita gente. São Paulo ainda tinha, então, o café ascendendo, né? E aí você pode ver um gráfico bem interessante que mostra, em 1845, com a Bill Aberdeen, tem um efeitinho, cai, daí volta, sobe. Você vê em 1848 veio 60 mil escravos, sendo que em 45 tinham vindo 19 mil. E daí, a partir de 1850, aí sim, com a imposição do Dom Pedro II, começa a cair a vinda de escravos para cá. Então vieram pouquíssimos. Você vê em 1856 não vieram 512. E, em contrapartida, o número de imigrantes vai só subindo, até que você chega no final do século com a abolição da escravidão e vem 216 mil no ano só. E aí também a Fazenda Grande, que é uma fazenda reprodutora de escravos em Santa Eudóxia, São Paulo, ele tinha um escravo que teve mais de 200 filhos. Essa é a história que ele ficou famoso, é uma coisa assustadora, essa história de fazendas reprodutoras de escravos. Bom, vamos lá, o Brasil vive um surto industrial. Então, em 1844, o ministro da Fazenda, Alves Branco, aprovou a sua tarifa, a tarifa Alves Branco, que aumentava em 30%, taxava, né, em 30% imposto os produtos importados que não tivessem equivalentes no Brasil. Sei lá, o Brasil não produz chá, e você vai comprar chá da Inglaterra. Vai ser taxado em 30%. Tudo isso medidas
protecionistas, né? E ainda mais agora, de 30% a 60% era a taxação de produtos que o Brasil tinha equivalentes. Para quê? Para que fosse valorizado o produto interno, o produto do Brasil. Isso era uma ideia de surto industrial, não é que o Brasil começou a ter muitas indústrias, mas é a ideia de começar a ter indústrias, começar a ter suas próprias produções. E isso aí foi prejudicial, muito prejudicial para a Inglaterra, porque o Brasil começava a arrecadar mais impostos, os produtos ingleses não eram mais tão comprados assim, e o Brasil buscava se desenvolver, então, industrialmente. E a Bill Aberdeen, em 1845, que é um ano depois, a gente não está necessariamente em ordem cronológica, tá? A gente está tratando de temas, então, escravidão, agora economia, indústria e tal. A Bill Aberdeen vem um ano depois dessa tarifa. Então, assim, tinha ideia moral, a ideia de que não podia se escravizar, tinha. Mas também tinha os interesses, porque a Inglaterra foi colocada em segundo plano pelo Brasil, agora não, vocês vão ter que fazer alguma coisa aí que nós estamos pressionando aqui. E junto dessa tentativa de industrialização tem Barão de Mauá, que foi um cara muito conhecido, eu não vou contar a história dele aqui, porque não é o caso, mas ele que fez com que tivesse as primeiras linhas férreas no Brasil, tem a São Paulo Railway, entre outras, e ele, nessa tentativa de industrialização, ele encontrou vários obstáculos, entre eles o próprio protecionismo do próprio governo, né, porque isso dificultava vir coisas de fora, a elite latifundiária conservadora e escravista, então com indústrias não dá para você ter escravo e nem para você querer ter latifúndios e plantation. Isso aí também foi ruim para ele, ele era liberal e abolicionista, e nessa o imperador teme a perda do poder político, porque lembremos, ele tinha um poder moderador, e o poder dele moderador de interferência e de controle e de estabilidade, que foi a palavra que pode definir equilíbrio e estabilidade, o governo de Dom Pedro II não combinava esse sistema dele do poder moderador sobre os outros três poderes, não combinava com a industrialização. Bom, e como é que se deu a introdução dos imigrantes no Brasil? A gente sabe que depois da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, dá um boom na escravidão, não, na vinda de imigrantes. A gente sabe que depois de 1888, com a abolição da escravidão de vez, com a Lei Áurea, aumenta mais ainda a imigração. Mas e antes disso? Já tinha programa de imigração? Já tinha ideia de imigração? Tinha. Em 1817 foi fundada a Fazenda Ibicaba pelo senador Nicolau Vergueiro. Bom, foi a primeira experiência de imigração no Brasil sem ser com vinda de colonos ou de gente que queria conquistar território, certo? E vieram suíços e alemães para a produção de café na década de 20, né? Já tinha começado a produção de café, especialmente em São Paulo, e era um trabalho no sistema de parceria, que se baseava assim, em convencer os imigrantes, aqueles que viviam mal na Europa, principalmente. Não era muito o caso dos alemães e suíços, mas era o caso, por exemplo, de italianos, principalmente italianos do sul, mais perto da região mediterrânea. E tinha uma situação de expectativa versus realidade. Então a gente tinha expectativa, a gente não, né? Os imigrantes que vinham para cá pelo sistema de parceria tinham expectativa de quê? De que eles teriam tudo pago pelos fazendeiros e de que eles ganhariam uma terra. A realidade é que eles iam num navio de terceira classe, onde tinha muita comida, basicamente para convencer. Eles tinham um micro pedaço de terras para trabalhar, que nem era deles. Eles tinham que pagar tudo o que eles não tinham pagado até então. Então eles iam para cá, ficavam um tempo aí, ó, tá devendo a passagem, hein? Tá devendo a estadia sua aqui. Então, eles tinham que pagar um monte de coisa e, a partir daí, eles já chegavam endividados, sem saber, mas chegavam endividados, eram enganados, muitos fugiram, muitos se rebelaram. E o Thomas Davatz, esse cara aí que está na foto, ele é um suíço que retratou e denunciou essas péssimas condições de vida. Teve até uma revolta em 1856. Houve outras formas de imigração também. O Brasil tinha muita propaganda de imigração, principalmente por parte dos proprietários de terra, que eles queriam que continuasse o sistema escravista. Tinha até que ter uma ideia de educação das pessoas ou desses latifundiários para não tratar os imigrantes como escravos. Então, assim, outro sistema foi a imigração subvencionada, que daí foi financiada e feita pelo próprio Estado brasileiro. Então, ele acaba com os custos de viagem, de estadia desses imigrantes para que eles não chegassem já endividados. E foram criadas, por exemplo, sociedades de incentivo à imigração. Então, em São Paulo tem a Hospedaria do Imigrante, até hoje existe e funciona. Foi criado em 1885, em São Paulo existe até hoje, porque o caminho base era o seguinte: vinha da Europa e ia para o Porto de Santos, do Porto de Santos para São Paulo. Eles ficavam nessa hospedaria aí até serem enviados para as fazendas, onde existia o sistema de colonato. Então, subvencionada e colonato estavam intimamente ligados, chegavam às fazendas, sistema de colonato, e eles tinham lá um contrato e regulação do trabalho. Eles iam para trabalhar no café. Parte dos pés de café era para os imigrantes cuidarem, parte das terras de lavoura de subsistência também. Poderia receber um salário anual, pagamento pelas tarefas feitas, ou seja, era um negócio um pouco mais organizado e sem tanta exploração do trabalhador como tinha no sistema de parceria, que era uma enganação total
E muitos eram tratados praticamente como escravos. Tem relatos, vamos lá, teorias raciais. Você acha que Hitler foi por acaso? Não foi. Tinha uma ideia de escala civilizacional por cor de pele, não só no Brasil, na Europa. Como se uma cor fosse mais civilizada que a outra. Então, na Europa, tinha a ideia de superioridade ariana. Então, estavam divididos em 3 classes. Primeiro, os nórdicos e germânicos. Depois, os franceses e ingleses, anglo-saxões, lá, né? Em terceiro, italianos, espanhóis, portugueses, que, sendo eles o terceiro na camada da Europa, era muito mais fácil convencê-los. Eles viviam em condições muito piores. O pessoal do sul da Itália vivia em péssimas condições, no geral. E no Brasil, mesmo os italianos estavam no topo, né? Por isso que eles vinham também. Então, os brancos eram os civilizados no Brasil. Depois, os indígenas, que eles eram animais selvagens e que, assim, ou eles são europeizados, ou eles passam a viver como a gente, ou eles são mortos. E, por último, os negros, que teriam uma impossibilidade de convivência, integração social e civilizacional, e a partir daí eles deveriam ser escravizados. Essas eram as teorias raciais que eram tratadas como ciência naquela época. E o governo brasileiro tinha uma ideia de branqueamento da população, até por essa ideia, olha, ou o indígena vira praticamente um branco, passa a agir como um, ou ele morre, e o negro ele tem que ser escravizado. Então, o que eles queriam? Uma política de branqueamento. Política de branqueamento. Então, atraímos muitos imigrantes. Tinha necessidade por conta das lavouras de café? Tinha. Mas tinha essa ideia do branqueamento também. Então, uma sociedade mais escura e num lugar quente, sem animais grandes, não poderia ser civilizada e evoluída. Era uma ideia científica, hein? A história surge como uma ciência. E dá errado, porque os brancos vêm e a maior parte dos brancos casa com brancos mesmo. Então, muitos ex-escravos, principalmente após a abolição da escravidão, ficam marginalizados. E a gente vê reflexos disso na sociedade até hoje. Porque a ideia de branquear não deu certo. Obviamente, era uma ideia completamente imbecil e preconceituosa, mas não dá certo. E nessa, não tem a integração, porque ele não pode ser integrado. E essa era a teoria que circulava cientificamente. Vamos então para o último tema do vídeo de hoje, a questão Christie, que durou de 1862 a 1865. Christie era William Douglas Christie, que era um embaixador britânico no Brasil. O que foi? Foram basicamente conflitos diplomáticos entre Brasil e Inglaterra. O Dom Pedro II acabou cortando relações diplomáticas com a Inglaterra. Beleza. Quais foram as razões? Primeiro, em 1845, teve a Bill Aberdeen, né? Então, a Inglaterra passou a prender navios brasileiros navios que viessem para o Brasil e trouxessem escravos da Europa. E o Brasil achou que isso aí estava ameaçando a soberania nacional, a soberania do Brasil nos negócios, mas acabou que 5 anos depois o Dom Pedro fez a mesma coisa, aprovou a Lei Eusébio de Queiroz, que tinha o mesmo intuito, certo? Acabar com o tráfico de escravos e, de certo modo, conseguiu, se não acabar, diminuir muito. E o que causou essa questão Christie? Bom, teve um incidente, um naufrágio de um navio britânico, o navio Prince of Wales, com a saque e morte dos tripulantes no Rio Grande do Sul. E, com essa morte dos tripulantes, os ingleses exigiram indenização. Além disso, 2 marinheiros ingleses foram abordados por guardas brasileiros. Eles estavam completamente bêbados, então quiseram partir para cima dos guardas brasileiros, brigar, xingar e tal. Foram presos por desacato à autoridade e o embaixador inglês pediu a soltura desses marinheiros, porque, como vocês podem prender ingleses, nós temos o direito de desacatar, praticamente isso, né? E ele exigiu um pedido de desculpas do Brasil. O Dom Pedro II, não vou tirar a razão dele, porque os caras cometeram um crime e tinham que estar presos mesmo, mas foi bem burro, né? Ele cortou as relações com a Inglaterra como se o Brasil tivesse poder para cortar as relações com a Inglaterra, ainda mais naquela época. O desfecho foi que os dois ficaram brigadinhos, eu tô bravinho com você, você não é mais meu amigo, e daí quem interfere é o rei Leopoldo I da Bélgica, ou seja, não tem nada a ver, mas ela interfere porque justamente ele não tinha nada a ver, ele era neutro, e acaba que ocorre um acordo entre Brasil e Inglaterra, entre o Christie, os ingleses, e o Dom Peter II, e o Brasil pagou uma indenização à Inglaterra, soltou os marinheiros que estavam presos, e a rainha Vitória da Inglaterra foi obrigada a pedir desculpas formalmente. Pode parecer meio idiota, né? Mas para você receber um pedido de desculpas da rainha da Inglaterra é bastante, viu? Sorry. E aí as relações são retomadas entre Brasil e Inglaterra. Vejam que coisa sensacional, essa foi a questão Christie. Chegamos ao fim de mais um vídeo e entendemos então como é que foi essa crise escravista, como é que o café começou a crescer, como é que a imigração começou a crescer, quais foram as políticas externas de Dom Peter II. Voltamos a semana que vem para falar sobre as guerras cisplatinas, então Cisplatina, Uruguai, Paraguai. Temos muita coisa para falar, porém por hoje é isso. Até a semana que vem. Valeu!